Bem-vinda! Essa é a quarta parte da 43ª aula de MA 091 Matemática Básica, que trata da circunferência unitária e de medidas de ângulos. Nessa parte da aula, faremos alguns exercícios de conversão de ângulos entre radianos e graus. Começaremos por esse exercício no qual se deseja converter um ângulo de 108 graus para radianos. Muito embora exista uma fórmula explícita para essa conversão, nós não vamos usá-la porque não desejamos decorar fórmulas para tudo que precisamos fazer em matemática. Em lugar disso, vamos empregar a regra de 3. Montemos aqui então uma pequena tabela na qual a coluna da esquerda contém o ângulo em graus e a coluna da direita o ângulo correspondente em radianos. Nós já sabemos que ao ângulo de 360 graus está associado o ângulo de 2π em radianos. E o que nós desejamos saber é, para o ângulo de 108 graus, qual é o valor correspondente em radianos, valor esse que aqui estamos denominando alfa. Reparando, então, que essas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, que quando uma cresce, a outra cresce também, podemos escrever 360 dividido por 2π igual a 108 dividido por alfa. Efetuando, então, o produto cruzado, obtemos 360 vezes alfa igual a 108 vezes 2π. Dividindo agora os dois lados por 360, obtemos simplesmente alfa igual a 108 vezes 2π dividido por 360. Efetuando, então, a multiplicação de 108 por 2 e a divisão do resultado por 360, obtemos alfa igual a 0,6π. Isso é o mesmo que 3/5 de π e a resposta pode ser dada dessa maneira. Se você desejar calcular o valor aproximado de alfa, você pode escrever alfa igual a aproximadamente 1,885 ou 1,885 radianos. E essa é, portanto, a resposta do exercício. Muito bem, façamos agora um exercício no sentido contrário ao do primeiro. Nos interessa agora converter para graus um ângulo fornecido em radianos. Para tanto, vamos recorrer mais uma vez à nossa tabelinha composta por duas colunas, das quais a da esquerda contém o ângulo em graus e a da direita o ângulo em radianos. Já sabemos que ao ângulo de 360 graus corresponde um ângulo em radianos igual a 2π. E, nesse exemplo, conhecemos um ângulo de medida 2π sobre 5 e queremos determinar o ângulo correspondente alfa em graus. Observando mais uma vez que as duas grandezas são diretamente proporcionais, vamos aplicar a regra de 3 e escrever 360 graus dividido por 2π é igual a alfa dividido por 2π sobre 5. Efetuando, então, o produto cruzado, obtemos 360 vezes 2π sobre 5 igual a 2π vezes alfa. Dividindo, então, os dois lados por 2π, obtemos 360 graus vezes 2π dividido por 5 vezes 2π igual a alfa. E, observando que 2π dividido por 2π é igual a 1, concluímos que alfa é igual a 360 graus dividido por 5, que equivale a 72 graus. Aí está a resposta do nosso segundo exercício. Completando essa parte da aula, vamos resolver esse exercício no qual desejamos determinar a medida do ângulo θ mostrado na figura em graus e em radianos. Nesse caso, devemos observar que o ponto aqui indicado na figura é o centro de uma circunferência e que o raio dessa circunferência é igual a 100 metros. Nesse caso, então, a curva azul é um arco de circunferência que mede 50 metros. E o nosso objetivo é determinar o ângulo θ aqui apresentado. Para tanto, vamos começar determinando este ângulo em radianos.
Sabemos que um ângulo θ em radianos pode ser escrito como a razão entre o comprimento do arco e o raio da circunferência. Nesse caso, então, é fácil descobrir que θ vale 50 sobre 100, o que é equivalente a meio radiano. Observe que não estamos escrevendo aqui meio π radiano, mas simplesmente meio radiano. Agora que já conhecemos o ângulo em radianos, podemos descobrir o ângulo em graus aplicando mais uma vez a regra de 3. Se então a um ângulo de 360 graus está associado um ângulo de 2π em radianos, a um ângulo θ em graus estará associado um ângulo de meio radiano. Escrevemos assim a equação 360 dividido por 2π igual a θ dividido por meio. E agora, aplicando o produto cruzado, escrevemos 360 vezes meio igual a 2π vezes θ. Notando que 360 sobre 2 é 180, temos, portanto, 180 igual a 2π vezes θ, e dividindo os dois lados por 2π, temos simplesmente θ igual a 180 sobre 2π. Assim, θ é igual a 90 graus sobre π, o que, na forma decimal, equivale a 28,65 graus. Obtivemos, assim, o ângulo nas duas unidades pedidas no enunciado. Observe que esse ângulo em graus também poderia ter sido obtido se nós tivéssemos usado a estratégia para obter o comprimento do arco de uma circunferência. Lembrando, então, que a um ângulo de 360 graus, que é uma volta completa, está associado um arco de 2πr, podemos dizer que a um ângulo alfa está associado um arco de comprimento c. Notando, então, que essas duas grandezas são diretamente proporcionais, podemos escrever 360 graus dividido por 2πr igual a alfa sobre c, ou mesmo alfa igual a 360 graus vezes c dividido por 2π vezes r. Notando então que no nosso exercício c mede 50 metros e o raio igual a 100, obtemos alfa igual a 360 graus vezes 50 dividido por 2π vezes 100, e, efetuando essa conta, obtemos naturalmente alfa igual a 28,65 graus, que é o ângulo desejado. Essa é, portanto, uma segunda maneira de encontrar o ângulo em graus.